noite, dedicados irmãos. Que Deus nos abençoe a todos nós, nos ilumine os nossos propósitos. Rogamos aos nossos benfeitores espirituais, aos diretores espirituais desta casa, aos diretores espirituais da nossa instituição em Jacupiranga, a quem suplicamos, especialmente a Eurípides Bassanufo, doutor Emílio Cruz, ao nosso querido benfeitor e professor Langerton Neves da Cunha da espiritualidade, ao nosso querido benfeitor doutor Adolfo Frites, que nos secundem os pensamentos no estudo do tema desta noite. Agradecemos ao convite que acolhemos prontamente da direção desta casa, na pessoa do senhor Silvio Brum, que é o presidente, e aos diretores desta instituição, que nos fizeram o convite que aceitamos estar aqui. O tema que consta no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Nos impressiona os argumentos que ali foram colocados por Allan Kardec, os estudos que os Espíritos nos trouxeram em suas palavras e, oportunamente, nos dias atuais em que nós vivemos, como se faz importante realizarmos esta análise. A data em que esta casa foi fundada, 3 de outubro de 1943. Com certeza não foi um acaso que situou a inauguração desta instituição no dia 3 de outubro. Porque neste dia, no ano de 1804, 3 de outubro de 1804, que vem ao mundo o intérprete das vozes espirituais, Allan Kardec, trazendo para nós todas as bases para que tenhamos a sustentação dos nossos sentimentos e inequivocamente possamos trilhar o nosso caminho, a morada definitiva, que é a morada de Deus. Mas é um tema que é debatido e que muitas vezes nós espíritas somos arguidos sobre a questão da prática do bem, se seria a função dos espíritas ou dos religiosos trazerem às suas instituições as obras de benemerência social, como a sopa, enxovais, gestantes. Se não seria isso obra de órgãos públicos, na competência governamental, da instituição do Estado ou do município? E nós lembramos das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que quando esteve em nosso planeta, há 2000 anos, não deixou margem de dúvida para nós no que devíamos fazer para praticar o bem. Na prática do bem, como a salvação da nossa alma. Que bases teria Jesus? Ele era o governador espiritual e é o governador espiritual do nosso planeta.
Na credibilidade das suas palavras, nós temos que nos curvar, pois que ainda não havíamos sido criados por Deus. E Ele era o Cristo, o arquiteto, que recebeu das mãos do Criador há 6 bilhões de anos a incumbência de guiar este planeta e os que habitariam ele 5 bilhões de anos depois, para que seguissem o caminho a Deus. Nosso Mestre, Senhor Jesus, por 5 bilhões de anos, governou sozinho, no silêncio dos movimentos telúricos, as erupções vulcânicas, o resfriamento deste planeta. Governou sozinho, no silêncio, estabelecendo as leis que regeriam o mundo físico deste homem e as leis morais e as leis de Deus, que são as mesmas para todo o nosso universo. Então nós damos credibilidade à palavra de nosso Mestre. Porque se Ele nos disse algo, com certeza, de uma forma que não tem dupla interpretação, seria para nós um caminho a nos levar à paz e à felicidade que tanto buscamos. Tanto é verdade que quando Ele esteve conosco, o que nós mais vemos na sua obra é Ele diante das multidões, levando a consolação. Eu não vim para os sãos, e sim para os doentes. Eu vim buscar as ovelhas perdidas da casa de meu Pai. Tantas vezes Ele disse, tantas vezes Ele consolou. Ele deu pão a tantos quantos o pediram. Senhor, se tu quiseres, bem tu podes me curar. Eu quero. Fique curado. Mostrando que Ele tinha autoridade. Eu quero. Eu desejo. Enquanto nós, quem tentamos realizar algo de bom aqui na terra, nós pedimos, Senhor, nos ajude. Senhor, nos dê força. Mestre amado, ilumine, me inspire, me fortaleça. Jesus, na sua autoridade, Ele disse, para tantos quantos o pediram. Senhor, que eu veja. E o que nós estamos dizendo, na simplicidade com que estamos narrando, se olharmos bem, eram coisas difíceis. Que Ele fazia com a força moral, espiritual que Ele tinha e toda a perfeita ciência de tudo que envolve este planeta. Por quê? Porque Ele conglomerou, estudou e organizou cada molécula que compõe este homem. Então, nosso Senhor, Ele tinha a autoridade, sim. E nós devemos prestar muito bem atenção nas suas palavras.
quando nós vemos, por exemplo, os dados estatísticos que foram lançados em setembro do ano passado pela ONU, de que no mundo 815 milhões de pessoas passam fome, isso deveria mobilizar a todos nós e não nos deixar ficarmos tranquilos com uma informação dessa. Por quê? Dessas 815 milhões de pessoas que passam fome, 9 milhões irão morrer. É uma estatística que persiste há anos. Que já contamos isso em outras palestras, em outros anos. Mas o dado estatístico não diminui. Esse repetiu que no ano de 2017, 9 milhões de pessoas morreram de fome. Nos remete que nós não devemos esperar pelos órgãos governamentais, que não devemos descansar na tranquilidade das nossas instituições que estudamos a palavra de Jesus, que não devemos sequer nos permitir a tranquilidade enquanto não nos engajarmos neste afã de saciar a fome, de mitigar a sede e de aliviar a dor. Aonde que nós encontraremos subsídios para isso? Naqueles dias, disse Jesus, quando o Filho do Homem vier na sua majestade, ele separar, as ovelhas das cabras. E dirão para estas: passai à minha direita, vós, que quando eu tive fome me deste de comer. Eu estive doente e me medicaste. Eu estive nu e tu me vestistes. Eu estive na prisão e tu fostes me visitar. Passai à minha direita, vós que quando eu tive sede me deste de beber. Mas dirão: Senhor, quando vos vimos com fome, sede, frio? Quando que vos vimos doente? Quando que vos vimos na prisão e fomos te visitar? Em verdade eu vos digo que quando fizestes isso a um destes mais pequeninos, foi a mim mesmo que vós fizestes. Isso por si só é para nós. Mas é complexo o estudo da religião. É complexo os paradoxos, os textos e os livros. A história dos profetas do Antigo Testamento, os sofismas, tudo que envolve esses textos é complexo, é difícil. Jesus, que era o mestre, ele resumiu toda a lei, todos os profetas. Quando nós acharmos tudo difícil a leitura, os termos complicados, quando nos faltar o entendimento, para nós, Jesus deixou 2 mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas. Este é o maior. E
Eis o segundo que é semelhante ao primeiro. Amareis ao próximo, como a ti mesmo. Toda a lei, todos os profetas, tudo estão nestes dois mandamentos. Só não entenderemos se não quisermos. Se não quisermos. Dois mandamentos. Se não lermos o livro dos Espíritos, que nós recomendamos, eu consolador, se não conseguimos lermos na nossa encarnação a Gênese, porque temos dificuldade, porque muitos irmãos nos dizem assim, é difícil, mas não tem problema, são duas frases, amar a Deus e ao próximo. Na próxima encarnação, se não for nessa, você lê, mas desses dois não dá para fugir. Senão, nós vamos passar em falta com Deus. Precisamos fazer o bem por quê? Porque Jesus nos sintetizou algo tão importante e que nós, muitas vezes, temos dificuldade para colocar em prática. Vamos dar alguns motivos. Há vários motivos que nos inspirariam a fazer o bem, estender a mão aos nossos irmãos. E o primeiro de todos, a ciência já está nos ajudando. Vamos começar com o lado científico. Quando nós realizamos o bem, o verdadeiro bem, aquele bem da mão o que a mão esquerda não saiba, o que faz a mão direita. Aquele bem desinteressado, aliás, Allan Kardec, no livro dos Espíritos, perguntou ao Espírito da Verdade qual a mais meritória de todas as virtudes. Uma perguntinha simples, né? São tantas as virtudes, perdão, são tantas as virtudes. Mas ele só perguntou qual a mais meritória. E o Espírito da Verdade respondeu, qual é? A mais meritória de todas as virtudes. Ele ainda deu assim, uma resposta política, todas as virtudes são boas, mas a mais meritória de todas repousa na prática da mais desinteressada caridade. Porque ele colocou a palavra desinteressado. É a mais meritória de todas as virtudes. Aquela caridade que ninguém vê, porque só Deus que vê em segredo, vos recompensará. Ele recompensa quem pratica o bem, recompensa. Naturalmente, a natureza já nos recompensa. Por quê? Quando fazemos a verdadeira caridade, a desinteressada caridade, aquela que ninguém estará olhando, ou estaremos nós preocupados em que alguém esteja vendo, para que, senão, estaremos já recebendo a recompensa aqui na terra, como disse Jesus. Não fazeis como os fariseus que oram em pé nas praças públicas para serem reconhecidos pelos homens. Eles já receberam a sua recompensa. Que é que diz, olha lá, aquele lá é bonzinho, está rezando, está orando. Para Deus o que interessa é quando nós estamos a sós. Como agimos? O que faremos quando passarmos pela rua? Quando ninguém estará nos observando. Quando estivermos neste plano, fazendo bem. Agora, eu ainda não consigo. Não tem problema. Se não for 100%, absorva 90% do bem. Se não for 90%, 50%, 10%, alguma coisa. Se você fizer, não, eu vou fazer um bem para que todo mundo veja. 1% está garantido. Não tem problema. Porque a pessoa que recebeu vai estar agradecendo a Deus por você investir.
E André Luiz nos diz, quando a gente faz o bem por vontade própria, comecemos a fazer o bem de qualquer jeito. Hoje eu vou no centro espírita, eu tenho que ir, eu tenho que ir lá na sopa hoje, puxa, mas vai! A gente começa forçado e depois vai por gosto. A gente começa assim meio que obrigado, não tem problema, eu tenho que ir, não tem problema, não sofra por isso. Comece! Estou cansado, pô, eu não vou, hoje eu não estou bem, mas eu vou de qualquer jeito, não vou fazer o bem, vamos dizer assim, ó, se você não está bem, não vai fazer o bem. E tudo tem um começo. Comece contrariado, comece desgostoso, comece cansado e depois a gente vai tomando gosto. Vai contagiando. Vai tomando uma energia superior. E aí entra um mecanismo especial, que é este bem que nós ganhamos de presente quando fazemos. O apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 6, e no versículo 9 ele diz: façamos o bem sem esmorecer, que nós vamos receber a nossa recompensa. Olha, o apóstolo Paulo já nos disse isso. Absoluta certeza. Ele já nos deu essa dica, que nós vamos receber a nossa recompensa. O nosso mestre Jesus também nos deu vários recados nisso. A tua fé te curou. Deus pode fazer muito por nós, mas se nós não quisermos, o que será feito? Precisamos ter fé, precisamos ter méritos. Quando nós temos fé, quando nós temos méritos, é pedir e receber. Pedir e obtereis, buscar e achareis. Porque qual é o pai que, vendo um filho pedir pão, vai dar pedra? Disse Jesus. Qual é o pai que, vendo um filho pedir um peixe, vai dar uma serpente? Ó, se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas para os vossos filhos, quanto mais bem vos dará o vosso Pai Celestial, que é tudo amor e bondade. Então, se nós estamos pedindo para Deus, obviamente, Deus está agindo. E Ele há de nos atender, sempre. Porque só nós que muitas vezes somos surdos aos pedidos e aos apelos. Deus não. Mas estamos ainda para contar o benefício que hoje os cientistas estão estudando. Quando nós fazemos o bem, entra em jogo energias que, embora eles ainda não tenham identificado, mas eles sabem, principalmente os estudos realizados no Instituto Mente e Corpo na Universidade de Harvard, por pesquisadores e por médicos, as pessoas que têm fé, as pessoas que praticam bem, desenvolvem imunidade ao corpo físico. Produzem mais imunoglobulinas as pessoas que têm fé, que estão envolvidos em obras de amor e de caridade. Adquirem mais resistência. Mas isso é para nós algo estranho, né? Porque a ciência está comprovando, e há livros sobre isso. A felicidade que invade o nosso corpo, a alegria de fazer o bem, a nossa própria alegria, a alegria de quem recebeu o bem, envolvendo nessa troca de energia, estimula os nossos neurotransmissores responsáveis pela paz, pela nossa felicidade, pela nossa alegria, que tanto são responsáveis
por rechaçar as energias que vão adoecer as nossas células, que são as substâncias, a dopamina, a serotonina, entre outras, a acetilcolina. Outras substâncias que são responsáveis no nosso cérebro por esse banho de felicidade. Quando nós estamos felizes, se fizerem uma análise do nosso sangue, vão ver a presença da dopamina. Tanto que, para o combate da depressão, de muitas doenças neurológicas, existem vários remédios que estimulam a produção artificialmente, mas que, por ser artificial, cria-se uma certa dependência. Mas que, medicamentosamente, no seu tempo, ela adquire os seus benefícios. Mas, se estamos neste ponto, podem ter a mais absoluta certeza dessa felicidade, desta alegria de fazer o bem. Nós estamos com o nosso fio da vida, ele está engraçado. A maior prova disso, por exemplo, é o nosso irmão Divaldo Pereira Franco, que vai completar 91 anos. E que já está aqui, eu já pessoalmente contei, na terceira moratória. Ele teve uma moratória aos 60 anos de idade, quando ele teve um infarto, ele mesmo narrou, que ele estava no plano espiritual. E a sua benfeitora espiritual, a Joana de Anjos, estava dizendo para ele: estamos dando uma olhada, estou aguardando algumas orientações, fizemos algum pedido para ver se você volta ou você fica. E ele do lado dela e o corpo dele sendo medicado ali, pelos médicos, pelos paramédicos. Quando ela recebeu o alvará da permanência dele, no que o médico deu o eletrochoque, ele retornou ao corpo. Muitos não voltam nesses tempos por causa da sua moratória, por causa do presente que Deus deu, da recompensa que nós temos, como disse Paulo, em fazer o bem. Em tudo dai graça, disse também o nosso mestre. Uma outra moratória foi recente, que ele estava com uma afecção pulmonar e novamente ele se viu no plano espiritual, foi recebido com a sua mãe, estava lá: você vai desencarnar, mas nós estamos aqui aguardando as deliberações da espiritualidade. No plano espiritual, ele contou que a mãe dele pediu para ele cheirar em certo momento uma flor muito bonita, e aquela flor se desfez. Ele sentiu aquela energia que a flor liberou penetrar nos seus pulmões, e que obviamente foi canalizado para o seu corpo físico, e ele retornou e ficou com essa afecção pulmonar, que o iria levar agora, recentemente. Quando ele já estava em condições, ele conversou com o Dr. Bezerra de Menezes. Eu queria saber quando é que eu vou desencarnar. Porque estou indo e voltando, o Dr. Bezerra de Menezes falou para ele assim: vai trabalhando e deixa o resto com a gente. Simples assim. E ele está aqui, né? Aqui não, quem nos dera, né? Está aqui no planeta, desenvolvendo a sua obra, que é lá na Mansão do Caminho, com mais de 3.000 crianças encaminhadas ao longo desses anos. Uma obra de beneficência social, de amor, de paz. Ele também nos dá um outro grande motivo para fazermos bem. Todos nós estamos num mundo de expiação e provas. Não estamos? Quem está passando para o mundo de regeneração? E quando Jesus disse, quando o Filho
quando me vier, vai separar. Este momento é esse, ele está separando. Está passando para a direita quem faz o bem, quem faz a caridade, quem assiste, quem ampara. Então vamos correr para a gente estar neste plano. Né? No estudo do mundo de regeneração que Allan Kardec fez no Livro dos Espíritos, está dito que os espíritos que habitam mundos assim, eles têm a tendência única de fazer o bem. Não são espíritos puros, mas são espíritos que têm a tendência de se fazer o bem. Bom, quem tem a tendência de fazer somente o mal não vai estar convidado. E os dias em que estamos fazendo esta separação na espiritualidade são esses dias. O joio, a parábola do joio e do trigo, que vão ser separados, o joio do trigo, amarrado, e o joio será queimado, são esse dia de colheita, é este. Numa perfeita sabedoria da narrativa de Jesus. Eu ainda não comecei a parábola do bom samaritano. Né? E que temos um tempinho ainda. Mas nós temos que contar o resto. Mas tem a parábola do bom samaritano para nós vermos aqui um pouco interessante. O dia, esses dias de separação do joio é este. Na sabedoria desta parábola, o que o lavrador deixou para fazer esta separação? Que crescessem juntos o joio e o trigo. Porque é só quando estão na fase madura que se identifica perfeitamente o que é um e o que é o outro. Quando estão jovens, eles se misturam e podem ser confundidos. O lavrador deixa eles crescer, quando estão ali, separam um do outro, ficando fácil. Nós convivendo com o mal, Deus saberá se temos essa tendência do mal de fato em nós. Então, quando a gente adere aos maus pensamentos, esse mundo é um caos, a vida é um sofrimento, uma amargura infinita, nós estamos passando para o lado do joio. As pessoas falam, eu estou sofrendo, você tem razão, é um sofrimento que não dá. A gente tem que lutar por nós mesmos, a qualquer preço, a qualquer custo. Eu tenho que defender os meus deveres, meus direitos. E a vida nos diz que temos deveres. O nosso direito começa quando termina o nosso irmão. É a lei da sociedade. Fazer aos outros aquilo que tu não querias. Não fazer aos outros aquilo que tu não querias que os outros não te fizessem. Ou fazer aquilo que tu gostaria que os outros te fizessem. Tão simples. Jesus equacionou essa questão para todos nós. Essa questão de extrema delicadeza. Mas, nos dias em que nós estamos vivendo, esses dias de separação do joio e do trigo, da separação das ovelhas e das cabras, tenham a mais absoluta certeza. Nós estamos sendo testados. O Divaldo, muito jovem, ele foi visitado por um espírito. Ele estava numa fase difícil da vida dele, jovem, aos 20 anos de idade, começando a sua missão, a sua mediunidade. Estava numa situação muito difícil. Sentou num banquinho, olhando uma região da natureza, e foi fazer uma prece pedindo ajuda a Deus, pedindo amparo aos espíritos superiores. Quando ele vê, aparece um espírito com uma aparência que ele teve na sua última encarnação de leproso. E então ele disse, eu peço a Deus um espírito bom e Deus me manda um obsessor. E o espírito falou, calma. Eu não sou um anjo, mas não sou um obsessor. Era a aparição que ele recebeu do espírito de Jesus Gonçalves, que desencarnou no ano de 1947 no leprosário de Pirapitingui, no estado de São Paulo. E que lá fundou uma obra dentro do leprosário que retumba até os dias atuais. Ele fundou o Centro Espírita Santo Agostinho, e que constituiu um verdadeiro marco
as bênçãos e na doutrina espírita, feito que até então não havia sido realizado. E que trouxe toda a benevolência que vocês hão de imaginar para aqueles corações condenados à morte pela lepra. E numa época em que o preconceito era grande na questão, o Gerson Gonçalves fundou, estudou, desenvolveu, fez uma obra maravilhosa. Ele desencarnou em 1947, né? muito próximo do encontro com o Divaldo Pereira Franco. Então, Divaldo, ele estava orando e viu aquele espírito leproso aparecer e disse: não, eu não sou um anjo, eu também não sou um obsessor, mas eu venho trazer um recado para você. Você está pedindo a Deus ajuda, eu venho dizer para você. Você tem que ir visitar os leprosos da região tal. Ele falou: o que você está me falando? Eu visitar leproso nem pensar. Ele era jovem. Ainda a medicina não tinha equacionado o problema. Na sua juventude, no seu ímpeto, ele já foi dizendo: não, eu não vou lá. O Gerson Gonçalves disse para ele: meu filho, para você ir lá, agora eu tenho um detalhe. Você tem no teu sangue e pode desenvolver o bacilo de Hansen. E se você não for lá, você vai para lá. O que você prefere? Eu prefiro ir lá. De tal forma que entendemos nós, e até muito pouco tempo, ele mesmo relata que ele desenvolveu a atividade de assistência aos leprosários. Eu fico imaginando o que nós temos no nosso organismo aqui que está para nascer se a gente não fizer o bem. Que Deus pode não suspender. O que está aqui pendente no nosso corpo para nos estimular a praticar o bem? Ou suspender. Assim, não, é Deus que está nos castigando? Não, Deus não castiga ninguém. Deus é um bom pai. Lembre, Deus é um bom pai. O plano do sofrimento, da purificação pelo sofrimento, este plano já existe antes de nós reencarnarmos. A única coisa que pode acontecer é Deus suspender o plano. Se não tivermos mais a necessidade disso, de passarmos por isso para aliviarmos a nossa consciência culpada pelos crimes que cometemos perante as leis de Deus. Por exemplo, do Gerson Gonçalves, o que nós sabemos é que ele foi a reencarnação de um general visigodo que saqueou e destruiu a cidade de Roma no ano de 405. Alarico. Isso está narrado nas suas obras. A Vida Extraordinária de Jesus Gonçalves é uma obra biográfica em que várias mensagens espirituais ele relata isso. E pela psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, ele contou em um poema: ainda vejo, Senhor, de alma entristecida, a Trácia devastada, a ânsia de Atenas, Constantinopla em lágrimas e penas, e Roma ultrajada e envilecida. Vejo a horrenda e conquistadora lida, o Fausto, o saque, a morte em velhas cenas. O Fausto senhorio que trouxe apenas, mas horror e desventura em nossas vidas. Mas eis que ouço, Senhor, a tua voz dizendo: basta. De um rei fizeste um verme que se arrasta, abrindo-me o caminho da aflição. Anos correram como sombras vagas, mas depois de cobrir-me em lepra e em chagas, achei-te excelso em meu coração. Porque Ele sabe de tudo que nós precisamos. Deus sabe de tudo que nós precisamos. Eles vão nos ajudar na nossa obra, naquilo que nós temos que realizar. Quando nós precisarmos, no livro O Espírito da Verdade tem uma passagem que é muito bonita, que fala a história de um pão. Conta do espírito de Bastabás, que
era um tirano na terra e que ele fez muitas inimizades na época. Barsabás não é Barrabás, é Barsabás. E quando ele chegou na espiritualidade, ele encontrou um desgosto muito grande, porque a família dele, quando ele viu na terra, eles só estavam preocupados em partilhar os bens. Ninguém falava do nome dele, ninguém lembrava dele, do esforço que ele fez como comerciante. E ainda falavam mal, né? Que sempre tem, né? Ainda falavam mal e aquilo sou muito mal. Pegou muito mal, é de mim. Foi colhido por espíritos perturbadores, arrastado, como André Luiz conta no nosso lado do estágio dele. Em um dado momento ele fez uma prece pedindo a Deus uma ajuda. Quando de repente ele se viu em um lugar que tinham várias estrelas celestiais. E o benfeitor disse: presta atenção naquela estrelinha que está brilhando ali. Era uma estrela assim, tímida, mas que era uma luz cativante. Ele foi se aproximando daquela luz e sentiu uma paz muito grande. E o benfeitor disse para ele: essa luz que você está vendo é uma prece que subiu aos céus, agradecendo a você o bem que você fez. Ele falou: eu não fiz bem a ninguém na terra. Ele falou: fez. Siga a luz. Ele seguiu a luz e foi. Há 20 anos atrás, do dia em que ele desencarnou, ele lembrou de uma criança que pediu um pão e ele deu o pão quase que jogando o pão para ele. Tome. Sem querer. Fez o bem. Tome esse pão. E era Jonaquim. Jonaquim agradeceu a Deus todos os dias da vida dele aquele pão que ele recebeu. Ele já era adulto, 20 anos depois. Era casado, trabalhava como carpinteiro e Barsabás sentiu uma simpatia jovem que refrigerou o coração sofrido dele. Um ano depois, adivinhe, Jonaquim recebeu Barsabás como filho. Ele pediu, Deus autorizou. Jonaquim, no plano espiritual, porque não pense assim, que casamento, filho é coisa que nasceu um filho, não. Gente, isso aí é estudado na espiritualidade. Não tem casamento, não tem encontro, isso é um acaso que não existe. Nascer um filho, então, é uma responsabilidade muito grande. Isso tudo é estudado na espiritualidade, acontece de uma forma bastante planejada. Quando se tem planejamento, ainda é melhor ainda. Dá tempo da espiritualidade estudar os casos, os processos reencarnatórios, as dívidas que nós temos e encaminhar as novas necessidades evolutivas do nosso lado. Jonaquim recebeu com muito amor, numa forma de gratidão, e ele teve a bênção de reencarnar e de começar o seu processo de regeneração, porque ele deu um pão em toda a vida dele. Quem está advogando por nós hoje para Deus? Quem está dizendo: não, Senhor, desvie isso dele. Há várias formas de Deus nos compensar. Eu me recordo recentemente que nós fomos fazer uma viagem lá em Uberaba para fazermos coleta de ervas medicinais. E fomos com um grupo de amigos lá de Jacupiranga, uma família, um casal e seus 2 filhos, que trabalham conosco nessa obra. Fomos, colhemos e viemos 700 quilômetros de Uberaba até Jacupiranga. Quando chegou numa certa altura em Sorocaba, estávamos cansados, vamos tomar o caminho mais curto para adiantar aí uns 80 quilômetros. Vamos vir por uma serra sinuosa e uma descida que exigiria muito dos freios do carro. E viemos, e eu vim na frente, eles vieram atrás, e dirigimos, chegamos a um certo ponto lá, em Registro, perto de onde eles moram, nos despedimos, eles seguiram para casa, e no outro dia, esse meu amigo, João,
Ele falou, Geraldo, eu estou meio perturbado. Eu falei, o que foi, João? É que ontem eu cheguei em casa, estacionei o carro, parei. Quando eu tentei tirar o carro, eu tive um problema e eu levei hoje na concessionária para eles verem o problema que o freio não estava pegando. Ele falou, João, você está sem freio há horas. Esse freio não existe. Como que você está dirigindo esse carro? Você está sem freio. Foram só 700 quilômetros e ainda descemos a serra de Itaúti. É aquela pergunta que aconteceu, por exemplo, um acidente aéreo que envolveu os jogadores da Chapecoense. Que teve pessoas que trocaram de banco durante o voo e justamente os que trocaram de banco, o que foi para determinado banco sobreviveu e o que mudou para o banco da frente desencanou. Assim é a nossa vida. Como que é avaliado os nossos planos diante de Deus? Quando que o freio vai, mesmo não existindo, funcionar? Quando que o nosso horário do nosso avião vai atrasar e nós não iremos pegar? Quando que nós não tomaremos aquele caminho que estaria ocorrendo o assalto? Que estará ocorrendo algum evento que irá de nos perturbar toda a nossa existência? Quando que isso vai acontecer? Nosso irmão Langerson, em 1996, ele deu um médium que acompanhou o Francisco Cândido Xavier durante muito tempo. Ele chegou em 1996, deu uma entrevista no Globo Repórter e a sua vida virou um caos. No sentido de que milhares de pessoas bateram na porta do seu sítio em Peirópolis para buscar os remédios das ervas medicinais, ainda sob o efeito daquela entrevista que ele deu no Globo Repórter, falando das ervas, do trabalho e tudo mais. Com um detalhe, os espíritos disseram, você não pode dizer não. Porque você apareceu e eles estão tendo vontade. Então agora aumentou o volume do trabalho, uma coisa é certa, você não pode dizer não. Então ele estava trabalhando há meses, 24 horas por dia, atendendo as pessoas no sítio, que já não era mais dele. Milhares de pessoas tomaram e depredando, e acontecendo de tudo. Ele disse, Senhor, é contigo agora. E já havia emagrecido mais de 10 quilos. Era um senhor, né, por volta dos seus 70 anos de idade na época. Eu dou por volta dos seus 65 anos de idade. Então, um belo dia ele estava lá, em Peirópolis, e entraram 2 jovens de terno azul. Já não é comum, né? Pararam na frente da farmácia, a fileira é grande, disseram, senhor Langerton, você vai desencarnar. Ele falou, todo mundo desencarna um dia. Ele não tinha medo de desencarnar, imagina, né? Um médium do que lá te tem. Falou, mas tem um problema, Langerton, é que você vai desencarnar antes do tempo. Aí ficou. Aí a conversa ficou séria. Porque desencarnou antes do tempo, né? Ele falou, mas o que eu faço? Aí. Porque ele viu que eram 2 espíritos materializados. Eles não eram pessoas. Que foram enviadas por Deus para ajudá-lo. Ele não podia dizer não, mas aqueles homens podiam. Ele disse, a propriedade é tua. Precisamos que tu nos autorize a tomar as providências. Ele falou, está autorizado. E aqueles homens começaram com uma psicologia que só o plano espiritual tem, abraçando as pessoas e levando para fora. Não, fica lá, ali fora vai. Vamos lá para o lado da porteira. Quando eles esvaziaram o sítio, eles disseram ao projeto, agora você organize e coloque
um portão, porque o portão já havia sido destruído. Coloca um colchete e põe os horários certinho para você atender. Assim foi que o plano espiritual salvou a sua reencarnação. Mas porque ele trabalhou, se dedicou e fez o bem. Essa é a vantagem que nós estamos falando, a intercessão do céu, a produção de imunoglobulina, as bênçãos, há vários motivos, as preces. Por exemplo, o Chico. O Chico estava passando por uma rua e uma senhora falou: Chico, ele ainda estava morando em Pedro Leopoldo. Chico, para que preciso falar com você. E o Chico passou reto, porque ele estava atrasado para ir para a Fazenda Modelo. E o Emmanuel falou: Chico, para, 2 minutinhos não vai fazer você perder o emprego, não. Vai ver o que essa senhora quer. O Chico parou, um ponto obediente, que ele era. Voltou: não, Chico, é essa receita que ontem eu recebi, como é que eu faço? O Chico explicou ali para ela, que o Chico era também médico receitista. Não, assim, minha filha falou: ah, Chico, muito obrigado, Chico, amém, Chico, então me manda, tchau. Foi quando ele estava indo, o Emmanuel falou: para e olha para trás. Quando ele olhou para trás, já havia uma certa distância, uns 50 metros, que ele estava dessa senhora, um jato de luz da boca desta senhora saía dela em direção ao Chico, estava atingindo o peito dele. Chico, ela está orando para Deus, agradecendo o tempo que você dedicou a ela. Agora, Chico, pensa, se você não tivesse parado, o que estava saindo daquela boca? Que tem gente que tem poder de olhar. Não vamos pensar se existe mau olhar. Não. Existe um olhar, que é, disse Jesus, são teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se teus olhos têm luz, todo o teu corpo tem luz. Mas se teus olhos têm trevas, que grandes trevas serão. Vamos provocar o olhar iluminado, que nós vamos estar banhados na luz, nessa bênção. E tem algo ainda especial antes da parábola do bom samaritano, que falta 1 minuto para ele falar. Nós nunca, quando fazemos o bem, imaginamos quem está na nossa frente. Nós sonhamos quem é. Mas vou contar um caso que o nosso irmão da Gerton contou para nós, e depois eu ouvi do Adelino Silveira, que escreveu aquele livro Chico de Francisco, narrando a história do Jorge. Jorge era um mendigo que vivia nas ruas de Uberaba e que frequentava o centro do Chico. Chico estava lá, o Jorge ia. Com uma peculiaridade, como ele era uma pessoa com uma certa dificuldade na sua expressão intelectual, tinha muitas limitações, uma pessoa muito humilde, ele andava pelas ruas, né, muito maltratado, ele tinha maltratado pelo tempo, não pelas pessoas, pelas injunções da vida, pedindo, trabalhava, fazendo bicos, né, e também ajudava seus irmãos, que ele tinha uma família pequena, de crianças, de jovens. Então ele ia lá no Chico, e assim, como um mendigo que ele era, ele exalava um cheiro desagradável. Talvez porque não tomasse banho tão frequente. E as pessoas, quando ele chegava, abriam um clarão. Não era caridade, não, era as pessoas davam a vez logo para o Jorge passar, né? E ficar na frente do Chico. Detalhe, a fila do Chico era enorme. As pessoas tinham 1 minuto. O Jorge ficava 20 minutos, deixava as pessoas um pouco nervosas com aquela dedicação que o Chico dava para o Jorge. Quem será esse Jorge, né? Então, no final das contas, depois que o Chico dava uma doaçãozinha para ele, que ele fazia sempre com muita delicadeza, colocava aquele dinheirinho no bolso do Jorge, sem que ninguém visse, o Chico fazia isso. Aí ele pedia para o Jorge recitar um verso, aí todo mundo dava um suador, né? Assim, que ainda tinha o verso do Jorge para narrar. E o Jorge cantava aquele verso, né?
menina, pentei os cabelos, joga o cabelo para cacunda, queira Deus que não te leve de domingo para segunda. Imagina um gesto assim. E todo mundo ria, o Chico ria. Esse era o verbo preferido do Chico. E o Chico ria, o Jorge ria. O Jorge ria, ele tinha a boca ressecada. E como ele ria, aquilo formava pus, rachava a boca, escorria sangue. E aí ele vinha beijar o Chico. Ele vinha beijar o Chico, e quando beijava o Chico, ele não beijava, ele se atirava em cima do Chico. Beijava nariz, né? E manchava o Chico com pus, com sangue. Beijava o rosto do Chico, né? O Chico nunca deixou limpar o beijo do Jorge. As pessoas discretamente iam lá com muita piedade do Chico, achando que estava fazendo bem, sem que ele percebesse, passava um pano e tudo bem. Um dia, o Chico falou para o Langeton. Langeton, o Jorge desencarnou. Desencarnou, né? Tudo bem. Langeton, quem veio buscar o Jorge foi Jesus. Pessoalmente. Aí o Langeton, vou ter que ouvir agora. Quem era o Chico? O Jorge. Era a reencarnação do chanceler de ferro, Otto von Bismarck. O homem que modificou o cenário da Alemanha no século XIX. O que nós conhecemos de previdência social no mundo foi criado por este homem. Se por um acaso existe a palavra no planeta previdência social, nós devemos agradecer a Bismarck, ao Jorge. Por que ele estava ali? Entre ele e Jesus. Porque Jesus é que veio buscar ele. Quantas reencarnações, quantos milhões de anos ele purificou? Não tem dúvida. Ali foi. Então nós nunca sabemos, quando nós fazemos um bem, quem está diante de nós. Se é uma mãe da encarnação anterior, se é um filho, se é um pai. Deus não. Nós não nos recordamos do nosso passado, das nossas encarnações. Já pensou você, aquele filho que ama, nasceu, mas está numa outra família? Você encontra na rua, naquela encarnação? Não vou. Estava ali. Estava na nossa frente. Coisas que só o bem é capaz de nos mostrar. Como fazer o bem é a palavra do bom samaritano. Descia um homem de Jerusalém para Jericó que foi pego pelos ladrões. Machucaram ele e maltrataram ele. Passou o sacerdote, olhou não. Sacerdote, homem gabaritado, que descia de Jerusalém. Então ele estava vindo do templo sagrado. Foi lá, orou, rezou, fez a sua comunhão, passou bem mendigo na rua. Não, eu não vou não. Não. Passou, vejam, hein? O que vai acontecer quando nós sairmos daqui hoje? Nós somos o sacerdote que foi no templo de Jerusalém. Veio o levita, outra pessoa credenciada, religiosa, estudiosa. Não, eu não vou. Eis que passa um samaritano. Também descia de Jerusalém. Eis que passa um samaritano. E ampara, põe, medica, leva lá numa hospedaria, paga a hospedaria, trata desse homem. Quando eu voltar, tudo que tu gastou a mais, eu te restituo. Por que Jesus contou essa palavra? Porque o homem perguntou: Senhor, o que é necessário fazer para adquirirmos a vida eterna? E Jesus
perguntou: o que está escrito na lei? Aí Jesus deu porque ele queria, né? Ele queria estremecer Jesus com uma pergunta. Era uma pergunta extremamente delicada, capciosa. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito e ao próximo como a ti mesmo. Jesus, respondeste muito bem. Vejam, ele foi perguntar para Jesus e Jesus acabou testando o sacerdote, o doutor da lei. Ele que estava perguntando para Jesus, mas Jesus devolveu com uma pergunta para ele. Ele perguntou: agora eu vou pegar Jesus. Ele só esqueceu que Jesus era o governador espiritual da terra. Eu vou pegar Jesus. Quem é o meu próximo? Eu disse: não, que delicadeza tem nessa pergunta? Qual é o problema dessa pergunta? Porque os judeus acreditavam que o próximo deles eram só judeus. Porque na lei judaica tem amar a Deus, que está no Deuteronômio, e amar o próximo, que está em Levítico. Eles seguiam esses dois grandes mandamentos. Jesus diz: você respondeu muito bem. Amar a Deus, tudo bem. Agora, quem é o meu próximo? E Jesus contou a parábola do bom samaritano, que os judeus odiavam. A Judeia e a Samária, eles viviam em conflito. Jesus contou para ele a parábola do bom samaritano, dizendo que o sacerdote, tão classificado, tão graduado, não fez o que deveria fazer na caridade, por causa das tradições. Aquele homem estava sujo de sangue. E na tradição judaica, uma pessoa que está coberta de sangue não era permitido tocar, senão ficava impuro. Por causa da tradição, ele não ajudou a pessoa. Levita seguiu. E o samaritano, que não tem problema nenhum com tradição, foi lá e fez o bem. Ele perguntou para o sacerdote: quem te pareceu o próximo daquele que foi vitimado? Não teve dúvida. Ele respondeu para Jesus: pois bem, é assim. Então, dedicados irmãos, para nós fica a lição. Que nós não nos limitemos a dogmas para fazer o bem. Que não limitemos os nossos dons, que não escondemos os talentos com que Deus nos premiou, que não enterremos ele no solo, que multipliquemos. Porque no dia que Deus nos tomar conta, nós vamos oferecer o que para Ele? Um talento enterrado? Porque tivemos medo de fazer o bem? Que tivemos medo de nos expor? Não tenhamos medo. Porque Jesus, quem está no comando do nosso planeta. E para finalizar, que já passamos 10 minutinhos, peço perdão, para finalizar, o encontro marcado. Uma história contada por Benedito, o Espírito da Verdade, psicografado pelo Chico. Um discípulo leu: estarei convosco até o final dos tempos. Ele sentiu no coração a promessa de Jesus e foi procurar Jesus. Foi no templo espírita que entoavam cânticos de reverência a Deus, encenações teatrais que lembravam a vida de Jesus. Foi nos templos religiosos em que jogais, vitrais e tantas estátuas de beleza incomparável lembravam a presença de Jesus, mas não encontrava Jesus nestes lugares. Desiludido, sentou numa calçada e começou a chorar. Quando ele ouviu uma criança também chorando, e foi correndo ver aonde que era. Ela estava na calçada abandonada. Ele pegou a criança nos seus braços com amor para confortar aquela criança. Quando ele levantou os olhos, quem estava diante dele? Jesus. E disse: meu filho, sim.
eu estarei convosco até o final dos tempos. Mas, sobretudo, eu estarei onde houver a dor. Onde ela estiver, se você me procurar, você vai me encontrar. Que procuremos Jesus. Que Jesus nos abençoe e nos ampare a todos. Muito obrigado.